Fala pessoal, beleza? Olha só, você que está se preparando para o exame de ordem número 34, fica até o final que esse vídeo é para você. Iremos mostrar dicas valiosíssimas para a sua preparação, para o seu planejamento de estudos, tá bom? Fica até o final. Então pessoal, a gente sabe que a preparação para o exame de ordem tem vários fatores complicadores que podem atrapalhar no seu desempenho da prova. Primeiro, questão da ansiedade, depois a cobrança familiar e o peso que você mesmo se coloca nessa prova, né? Afinal de contas, você fez uma faculdade de 5 anos e por que não consegue ser aprovado na prova que é nada mais nada menos do que uma prova de proficiência, tá? Então a gente vai trazer aqui algumas dicas, alguns macetes, alguns pulos do gato que com certeza vão melhorar, vão alavancar os estudos de vocês, tá? Mas antes eu queria trazer um dado para você que é muito importante, tá? Saibam que no exame de ordem número 33, aproximadamente 83% dos candidatos, um pouco mais do que isso, foram reprovados na prova de primeira fase. Significa que, será que eles não se prepararam direito? Será que eles realmente não sabiam o conteúdo? Pela minha experiência e pelo que a gente vê aqui nos alunos do curso, né, a gente observa que, na grande maioria das vezes, não é falta de conteúdo, não é que o aluno não sabe, mas o que faltou para ele é alguma manha de fazer prova, uma preparação mais correta, uma escolha de material mais correta, tá? Quer ver um exemplo? No início normalmente no início das nossas mentorias ou no início do curso mesmo, vem alunos e diz: professor, eu comprei um livro para direito civil e, por exemplo, aquele livro ali, que eu estou apontando a caneta, certo? Aquele verdinho ali. Aquele livro tem aproximadamente 2.800 páginas, né? E eu já digo logo, não vai dar tempo de você estudar tudo isso, tá? Você tem que priorizar materiais enxutos, materiais mais concisos para a sua preparação do exame de ordem, tá? E é sobre isso que nós vamos falar agora, tá bom? Será que você, aluno, será que você realmente sabe planejar os seus estudos? Será que você consegue fazer um planejamento saudável, um planejamento factível, um planejamento que consiga levar você de uma preparação de 60 dias aproximadamente até a aprovação na primeira fase do exame de ordem, fazendo ali os seus 40, 42, 43 pontos? Será que você sabe planejar esse seu estudo? É sobre isso que nós vamos falar agora, tá? Então vou trazer aqui para vocês, pessoal, 3 dicas que vão melhorar, que vão alavancar os seus estudos para o exame de ordem, tá bom? Então fiquem conosco até o final. E se você está gostando do vídeo, se você já conhece o nosso canal, se você já conhece o curso, curta esse vídeo, compartilhe e principalmente comente aí, pega os seus dedinhos, pega a sua mão e comente aí qual o conteúdo que você quer ver no próximo vídeo. Comente também qual a dica que você gostou e qual a dica que você aplica no seu dia a dia de estudos, tá bom? Vamos lá então as nossas dicas, tá? A primeira delas, essa é um tapa na cara, tá? Seja realista com o seu estudo. Professor, o que é isso? O que significa ser realista com o meu estudo? Olha só, eu vejo muita gente fazer um planejamento de estudo, aí pega aqui, né? Minhas metas da semana, por exemplo. Aí coloca lá, eu vou estudar 8 horas por dia. Eu vou estudar 10 horas por dia, só que ela esquece que ela trabalha, ela esquece que às vezes ela tem filho, tem família, tem outras atividades para realizar e aquilo ela não vai conseguir bater aquela meta de estudo. O que vai acontecer quando você não bate a meta de estudo? Você começa a ficar ansioso, você acha que você não é capaz, você acha que aquilo não é para você. Então, pessoal, faça metas de estudos factível, tá? Olhe para sua rotina, seja sincero com você. Se der para estudar 3 horas por dia, beleza. Se der para estudar 2 horas por dia, beleza. Se der para estudar 6 horas por dia, beleza. O importante é manter a consistência. De nada adianta você, no primeiro dia, estudar 10 horas e nos demais estar cansados e não conseguir estudar, tá? Vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu sei, durante muito tempo de estudo, durante muitos anos de estudo, eu sei que eu não consigo, por mais que eu tenha o dia todo livre, eu não consigo render mais do que 6,
7 horas ali no máximo de estudo por dia. Não rende mais. Então os meus planejamentos são baseados nisso. Baseado na minha rotina e baseado naquilo que eu já sei que eu não consigo render mais. Eu sei que 5 horas de estudo é o ideal para mim. É um tempo que eu consigo aproveitar muito bom, certo? Eu consigo ter um bom aproveitamento desse tempo e não atrapalha a minha rotina. Eu consigo manter um trabalho, eu consigo ter tempo para a família, eu consigo realizar outras atividades, eu consigo fazer um treino de academia. Então eu consigo fazer tudo isso. É essa dica que eu quero trazer para vocês. Seja realista, mapeie todo o seu dia e veja onde você vai conseguir encaixar essa janela de estudo, tá bom? Então, anotem essa dica aí, tá? Vamos lá para a nossa segunda dica. Identifique aquelas matérias que você tem mais dificuldade. Ah, professor, isso é fácil. Todo mundo fala disso. Calma, tá bom? O que eu quero dizer com isso é o seguinte. De todas as matérias do OAB, obviamente você tem aquelas matérias que você já acerta muitas questões, que você já conhece o conteúdo de forma razoável ou até de forma aprofundada. Então essas matérias, para um estudo de 60 dias, que é aquele estudo que normalmente as pessoas fazem para a prova da ordem, tá? Talvez nessas matérias você não precise mais se dedicar tanto. Talvez apenas a resolução de questões somada à leitura da lei seca resolva o seu problema nessas matérias. Por quê? Porque você já tem um conhecimento razoável e talvez até aprofundado em relação a essas matérias, tá? Só que aquelas matérias que você realmente tem mais dificuldade, essas precisam ser mapeadas. E como que você faz esse mapeamento? Melhor técnica é resolvendo questões. Abre uma plataforma de questões, qualquer uma delas, e começa a resolver questões de todas as matérias. Você vai ver que determinadas matérias você vai errar muito mais questões do que as outras. Essas matérias são as matérias que, obviamente, você tem mais dificuldade. E elas precisam ser trabalhadas de melhor forma. Elas precisam ter uma carga horária maior no seu planejamento de estudos. Então, por isso, pessoal, volto a trazer de novo. Por isso que é importante você ter um planejamento de estudos, tá? E no final do vídeo eu vou trazer para vocês uma surpresa a respeito de planejamento de estudos, tá? Talvez eu até libere alguma coisa aqui para vocês, tá bom? Então a segunda dica é: tenha identificado, tenha mapeado aí no seu planejamento aquelas matérias em que você tem mais dificuldade. Isso é importante, tá? Vamos então agora para a nossa terceira dica. Faça um cronograma de estudos, tá, professor? Isso é óbvio, nem sempre, tá bom? Eu vejo muita gente estudar sem nenhum cronograma de estudo. Estuda uma matéria um dia, no outro dia estuda a mesma matéria, às vezes passa uma semana estudando uma matéria só, e aí ela vira doutora, né, entre aspas, naquela matéria, mas esquece que para passar no OAB você precisa saber o quê? Um pouquinho de cada matéria. Afinal de contas, você tem que acertar 42 questões, tá? E mesmo que você gabarite uma única matéria, se você não souber as outras, você não vai conseguir passar na primeira fase do exame de ordem, tá? Então faça um cronograma de estudos. Nesse cronograma, eu indico que coloquem 2 matérias por dia, tá bom? Matéria, conteúdo, questões. Sempre assim, dia 1, conteúdo da matéria A, conteúdo da matéria B e questões para você revisar os 2 conteúdos. Dia 2, matéria A, matéria B, revisão. E aí você estende isso a depender da sua carga horária. Se você consegue estudar 4 horas, você vai fazer 1 hora e meia, 1 hora e meia, 1 hora de questões. Se você consegue estudar 6 horas, 2 horas, 2 horas e meia, 2 horas e meia, 1 hora de questões. E por aí vai, você consegue dividir isso. Mas o ideal é que você faça um cronograma do dia que você começa até a véspera da prova, tá? Colocando 2 matérias por dia e colocando questões no mesmo dia, tá bom? A dica bônus, tá? Trazer para vocês aqui uma dica bônus. O que eu faço nos últimos dias de preparação da prova? Todo mundo sabe, e isso é famoso até nos cursinhos e tudo, reta final, revisão final, e dia D da OAB, não sei o quê. Mas o que efetivamente eu tenho que fazer, professor, naqueles últimos dias, nos dias que antecedem a prova, os 10 últimos dias, os 15 últimos dias? O que eu fazia na minha preparação? O que eu aconselho os nossos alunos aqui do curso a fazerem na preparação deles? E tem dado certo, tá? A gente tem uma aprovação aqui no curso de mais de 92% dos alunos, tá bom? Então, mais de 92% dos nossos alunos são aprovados na primeira fase, tá bom? O que a gente faz aqui e acaba dando certo, tá?
Faltando aí aproximadamente, a depender da data da prova, faltando 12 a 15 dias da prova, a gente começa uma revisão focado em muitas questões e leitura da lei seca. Muitas questões e leitura da lei seca, tá? Ao longo do estudo, ao longo desses 60 dias de estudo, a gente orienta que você faça um errograma. E aí eu vou explicar, vou deixar aqui um link aqui embaixo, um outro vídeo explicando como elaborar o seu errograma, tá? O seu errograma. Como é que você elabora um errograma de forma eficiente? Eu vou deixar um link aqui embaixo explicando sobre como você tem que elaborar o errograma e como você utiliza ele para melhorar o seu estudo, tá bom? Então, faltando aqueles 10, 12 dias para a prova, o que você faz? Um foco muito forte na letra da lei seca, muito forte em questões e não se apegue a uma única matéria. Rode todas as matérias. Nesses 15 dias, o ideal é que você coloque 3 matérias por dia, certo? Se você tem 4 horas, tenta dividir 3 matérias durante essas 4 horas. Se você tem 6 horas, 2 horas para cada. Se você tem 3 horas, 1 hora para cada. Mas você vai rodar 3 matérias por dia, de forma que nos 15 dias você consiga passar por todas as matérias do exame de ordem, revisando elas 1 ou 2 vezes, tá bom? Tá ok? Anotaram essa dica? Pessoal, comenta aqui embaixo qual dessas dicas você já utiliza e qual dessas dicas você gostaria de utilizar. Pega os seus dedinhos aí, ó, digita aí embaixo, tá bom? Paga esse vídeo aqui pra gente, tá? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, mais uma vez, curta, compartilhe, manda esse vídeo para as pessoas que também estão se preparando para o exame de ordem, tá? E não esquece, vou deixar um link aqui embaixo do vídeo sobre errograma. Vou deixar um outro link aqui embaixo da nossa comunidade no Telegram, onde a gente troca várias experiências, alunos que estão se preparando, com os professores do curso, tá? Eu também de vez em quando faço lives lá no Telegram, mando o link especificamente lá para o Telegram para a gente debater alguns temas, tá bom? Então é bem interessante essa comunidade. Se você quer se envolver mais no seu estudo da OAB, quer realmente imergir, né, fazer um estudo por imersão, clica aqui no link aqui embaixo da nossa comunidade no Instagram e participe e seja aprovado ainda em 2022, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Valeu!